Muito obrigado, Josias. Boa tarde a todos. Agradecer à organização pelo convite à CropLife Brasil. É um orgulho para a gente estar participando do evento e trazendo um pouco da nossa contribuição. Muito bem. Nós vamos falar aí sobre a integração dessas tecnologias para o manejo regenerativo na cana-de-açúcar. A CropLife Brasil, como o Josias comentou, é uma entidade que reúne empresas, né, do setor de melhoramento e proteção de plantas. A gente trabalha aí em 4 áreas diferentes, que é a parte de germoplasma, com mudas e sementes geneticamente avançadas, biotecnologia vegetal, defensivos químicos e produtos biológicos. E a agricultura digital é um tema de grande interesse nosso, porque, de fato, conecta tudo que a gente tem feito hoje, trabalhado na agricultura. É fundamental aí para a gente poder promover e reconhecer esses sistemas agrícolas que exigem muito mais do que os benefícios isolados de cada uma dessas tecnologias. Na visão da CropLife, a gente procura não ter barreiras ou paradigmas e analisar como essas tecnologias podem se integrar e funcionar de maneira mais eficiente. Alguns de vocês podem ter estranhado quando fala, puxa, mas vem um diretor de defensivos químicos falar num evento de manejo regenerativo, onde o foco é biológicos. Muito bem. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei durante 29 anos em empresas químicas, né, Cianamid, 29 anos aí, junto com a BASF. É a minha área de especialização, e quando eu fui convidado a trabalhar na CropLife, foi porque eu acreditei nesse projeto de integração das tecnologias. Eu pude fazer um mestrado, estudar um pouco, e a minha dissertação fazer na área de biotecnologia e biodefensivos, né, justamente para poder abrir a cabeça e conhecer um mundo diferente além do produto químico, né? E a gente procura trabalhar justamente num ambiente onde a gente conhece e procura o maior nível possível de integração entre essas tecnologias. A CropLife tem hoje 52 empresas associadas. Aqui vocês vão ver grandes empresas multinacionais que atuam em mais de 150 países. Há empresas que há pouco tempo eram startups, estavam desenvolvendo tecnologias, estavam aí em incubadoras e que hoje estão no mercado trazendo soluções inovadoras na área aí de biológicos. Então, é um complexo de empresas bastante grande, algumas atuam nas 4 áreas que eu apresentei para vocês, mas mostrando a importância da integração de todas essas tecnologias e dos setores. Muito bem, falando dessa integração, a gente percebe, e falar num evento como esse, ainda mais depois de tanta coisa bacana que eu assisti aqui na parte da manhã e agora no começo da tarde, mostram muita coisa que a gente vai estar falando aqui, que já está acontecendo na prática, que é essa questão da integração das tecnologias, de melhoramento e proteção de plantas, biotecnologia, defensivos químicos, biológicos, fertilizantes, bioestimulantes, bioinsumos. Plantio direto, a gente vê como a importância do desenvolvimento agronômico, a utilização de técnicas que aumentem e melhorem a qualidade dos sistemas de produção, plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta, irrigação, manejo integrado de pragas e doenças, a recuperação de áreas, né, o próprio conceito de agricultura regenerativa e os sistemas de gestão digital. Né, tudo que nós estamos falando, nós temos que medir. Né, como dizia o Lord Kelvin, a gente não consegue melhorar o que a gente não consegue medir. A gente tem que botar números, planilhas. E o ambiente da cana-de-açúcar é um ambiente extremamente empresarial, profissionalizado, onde a gente vê esse pensamento crítico das pessoas que trabalham com inovação. Esse gráfico ele fala um pouco dos grãos, é uma história bonita que o Brasil ainda está escrevendo, mas que mostra ao longo dos últimos décadas como o país evoluiu em termos de aumento de produtividade. Né? A produção de grãos aumentou muito mais do que a área plantada. Isso mostra aí a eficiência de diversas tecnologias combinadas. Aqui não tem uma bala de prata ou uma única tecnologia, mas a gente consegue ver o melhoramento genético, as técnicas agronômicas, os defensivos agrícolas, a biotecnologia. São várias técnicas que, combinadas, fizeram com que os produtores brasileiros dessem esse exemplo para o mundo. No Brasil, que era um país importador de alimentos e que hoje exporta seus excedentes para boa parte dos países do mundo.
No caso da cana-de-açúcar, esse gráfico já apareceu aqui em outras apresentações, e a minha ideia não é explorar, mas a gente vê como a cana-de-açúcar, ao longo desses últimos anos, está estagnado. A produtividade não tem conseguido avançar, e tem várias razões para isso, mas a gente poderia destacar desafios aí nas próximas décadas de duas naturezas. De aspecto tecnológico, acho que muito já se falou aqui de como estão se desenvolvendo as tecnologias para aumentar a produtividade da cana-de-açúcar, e tem várias frentes para serem trabalhadas, né? Os próprios produtos biológicos, os bioinsumos, têm uma oportunidade enorme aqui. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a questão da biotecnologia, mas também tem aspectos relacionados à área regulatória. O Brasil tem discutido e trabalhado aí no Congresso Nacional com novas leis, né? Como vem sendo discutido uma nova lei de bioinsumos, né? Bioinsumos que hoje, no caso aí dos biodefensivos, eles estão dentro da classificação ou das normas de agrotóxicos, né? Isso também já foi colocado aqui, e são produtos diferenciados que precisam ter uma norma própria, né? Que traga flexibilização, um tratamento específico, mas se essa norma não for bem escrita, não for bem trabalhada, ela pode também se tornar uma barreira para a continuidade da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação. O crescimento dos biológicos, nós vamos falar sobre isso mais para frente, muito se deve ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Organismos que foram identificados na natureza e que foram potencializados, foram trabalhados, colocados em formulações com maior nível de estabilidade, qualidade, para poder ser trabalhado e comercializado, na parte logística, inclusive, para diversas regiões produtoras no Brasil. Então, a parte regulatória, ela tem um aspecto importante e que está sendo discutida nesse momento. O próprio aspecto que diz as leis de proteção de cultivares, que é um outro ponto importante também para continuar havendo investidores, para ser atrativo o suficiente para desenvolver pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Sobre a agricultura regenerativa, eu trouxe aqui um pouco a nossa visão, né, da indústria, como é que a gente tem visto isso em nível global. A agricultura regenerativa sendo aquela que se baseia em resultados que melhoram a saúde do solo, mitiga riscos com mudanças climáticas, melhora a retenção de água, a biodiversidade, a produtividade agrícola, através da inovação. Esse trabalho da inovação é fundamental para que a agricultura regenerativa se torne uma realidade, ela possa ser trabalhada em diversos cultivos, em diversas regiões. Um outro aspecto importante é a integração das ciências, das tecnologias e das práticas agrícolas, que vivem numa constante melhoria. Quando se fala em sustentabilidade, não é uma questão de ser sustentável ou não ser sustentável, mas de trabalhar a sustentabilidade como uma jornada, né? É saber que hoje a gente é mais sustentável do que foi no passado e saber o que a gente precisa fazer hoje para ser mais sustentável no futuro. E sustentabilidade é algo que se mede, né? Você tem indicadores econômicos, indicadores sociais, indicadores ambientais, que permite que isso seja trabalhado estabelecendo metas de melhorias. A ênfase na agricultura regenerativa, ela está focada aí numa melhor gestão das propriedades, das fazendas, das empresas, a governança é fundamental, assim também como a redução dos riscos ambientais, dos impactos ambientais. Esse trabalho ele precisa ser feito de maneira contínua, atendendo essas expectativas da sociedade, que quer a agricultura sendo aliada das soluções que a gente tem para endereçar aí para os problemas do planeta. Adaptada às realidades agrícolas locais, essa abordagem ela promove uma convergência de tecnologias modernas, não é uma tecnologia ou outra que vai resolver o problema, mas o conjunto delas, e das boas práticas agronômicas para alcançar esses resultados desejados. Aqui tem um trabalho interessante que eu gosto de mencionar, e nesse evento já foi falado de soja, né? A Patrícia, eu assisti a palestra dela na parte da manhã, ela falando um pouco dessa experiência, e essa iniciativa eu acho fantástica, porque criaram um desafio de produtividade máxima da soja, com o objetivo de gerar conhecimento, tecnologias e de dissipar essas tecnologias para os produtores. E a gente consegue analisar aqui como é que evoluiu, né, ao longo dos anos. A produtividade da soja, nesse concurso, nesse desafio, se busca não apenas produzir mais sacas de soja por hectare,
mas hoje já é medido e colocado diversos indicadores de sustentabilidade. Tem que ser rentável, tem que ser sustentável, tem que reduzir emissão de carbono, tem uma série de aspectos que podem ser medidos nesse tipo de desafio. E o que é interessante, a gente vê aí, né, que na última edição, né, do Desafio de Produtividade, a produtividade média desses produtores de quase 90 sacas por hectare, comparando aí com a média brasileira, que não chega a 60 ainda, né? Então, é um trabalho muito interessante, combinação de várias tecnologias, mas veja que o desafio desses produtores que têm conseguido produzir mais de 100 sacas por hectare, 120, 130, já teve produtor que chegou a produzir quase 150 sacas, esbarra em alguns aspectos, e um deles foi falado muito aqui nesse evento, que é a questão do solo, estrutura do solo, qualidade do solo, a biodiversidade no solo, e os produtores de soja que estão conseguindo os melhores resultados, todos têm em comum o conhecimento e a forma como eles vêm trabalhando e cuidando do solo, desenvolvendo o solo, melhorando o solo. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental, né, de tratar o solo como um ser vivo que precisa realmente ser cuidado, né? E me encanta ver trabalhos como esse da Embrapa, que desenvolveu, não tem muito tempo, uma metodologia para analisar não somente os aspectos químicos e físicos dos solos, mas também os aspectos biológicos, né, através de medir a concentração de enzimas, né, que estão no solo e que permitem identificar a vida no solo, a saúde no solo. Então, esses solos saudáveis são solos biologicamente mais ativos, mais produtivos, mais resilientes, promovem um sequestro de carbono, o armazenamento e a infiltração da água, a biorremediação de pesticidas. Esse é um aspecto importante porque é o principal rota de degradação de pesticidas, é a degradação microbiana, microbiológica. Então, um solo ativo, um solo que tem uma biodiversidade rica, também ajuda na degradação desses produtos, assim como a mitigação de emissão de gases de efeito estufa. Então, não vou ficar insistindo aqui, porque já deram vários exemplos aqui, eu fiquei encantado do que eu vi hoje na parte da manhã. Não sou especialista no mercado de cana-de-açúcar, mas o que eu imaginei trazer para vocês aqui, eu estou vendo que faz todo sentido com o que foi apresentado até o momento. E aqui mais um exemplo de uma região do Cerrado, né, que foi citado aqui há pouco tempo, que é esse aspecto aí do sistema de produção de fitomassa e grãos, ou seja, de fazer a rotação da produção de grãos com plantas que aumentam essa fitomassa, aumentam a quantidade de raízes e de vida no solo, fazem esses solos ficar mais estruturados. E o que foi interessante é que o pesquisador que apresentou esse trabalho num evento desenvolvido pela Andef, né, um fórum de inovação, mostrou o que aconteceu com o latossolo vermelho do Cerrado em 10 anos na fazenda onde ele vem aplicando essa metodologia. Ou seja, o solo chega a mudar de cor, né, pela forma como se enriquece com o trabalho de estruturação, com esse trabalho aí da fitomassa. É muito interessante. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa trabalhar, os diversos solos no Brasil. Aqui um outro exemplo, para falar um pouco aí dos bioinsumos, né, essa pesquisa que foi feita pela McKinsey, dando conta de como tem a adoção, né, dos produtos de biocontrole, os bioestimulantes e os biofertilizantes, como tem crescido no mundo, e a taxa de adoção no Brasil ela é maior do que nos demais países. Então, a gente vê essa vontade do agricultor brasileiro de realmente utilizar essas tecnologias. Como a gente percebe aí também, com gráficos e informações que foram cedidas gentilmente pelos nossos associados da Coopert e da empresa Kainatec, dando conta de como tem aumentado, né, o uso desses bionematicidas, bioinseticidas e biofungicidas no Brasil, de uma maneira geral, né, tricoderma, bovéria, os bacilos, né, liderando aí esse crescimento no mercado, e da cana-de-açúcar, né, que já a utilização tem crescido aí a cerca de 32% ao ano, na safra 2002-2003, superando aí os 500 milhões de reais no mercado, e a gente observando também quais são, né, na casa da cana-de-açúcar, esses biológicos que mais têm sido utilizados no mercado brasileiro, né, com dados aí da Blink, né, em pesquisas contratadas pela CropLife. Mais de um quarto desse mercado de cana já vem sendo utilizado aí numa combinação de biológicos, de múltiplos micro-organismos, que são voltados
ao combate aí de nematóides, com um potencial imenso, né, de aumento. São dados também relevantes e que ficam aí com vocês. Um outro ponto interessante, né, falar do próprio mercado no caso da cana, que é um mercado que também tem crescido. A gente vê que a expectativa para essa próxima safra agora é que o mercado, em termos de valores, ele fique estável, mas o uso dessas tecnologias biológicas elas devem aumentar, seguir aumentando esse ano, crescendo em volta de 12% na cana-de-açúcar, e também a gente observa a questão da adoção, que vem aumentando em todas as frentes, né? Então, isso mostra aí o interesse do setor no uso dessas tecnologias. Falando um pouco aí dessas mega tendências, a gente tem aí o fortalecimento dos bioinsumos, né, que vem registrando um aumento de 60% nos últimos anos no Brasil, a ampliação do uso de biológicos, né, atualmente mais de 50% da área de cana já utiliza esses biológicos, contra 35%, que é uma média aí da área de milho e de soja. No momento, a ênfase dos biodefensivos tem sido no controle de cigarrinha, bicudo, broca da cana, nematóides, e também esse maior uso de biofertilizantes, bioestimulantes, inoculantes, como a gente tem visto no mercado. E desvendando, né, a questão aí do genoma da cana, que é um tema complexo, que já é uma coisa tradicional em outras culturas, né, da biotecnologia no algodão, na cana, no milho, na soja, mas isso também vem sido trabalhado com a expectativa de ter também na cana-de-açúcar soluções muito interessantes na área de biotecnologia. Isso ajuda a reduzir o uso de químicos, isso ajuda a melhorar uma série de aspectos de sustentabilidade, como a gente já citou aqui. Biotecnologia, que no Brasil completou, o ano passado, 25 anos de sucesso, um quarto de século aí de trabalho sem aspectos negativos, né? A gente vê como o Brasil teve ganhos, né, nessa área, e a expectativa é que também possa estar entrando no mercado da cana, que está aí com um gap de 20 anos, quando a gente compara com outros cultivos, como é o caso do milho, né? Então, esse rumo aí às novas tecnologias, como a edição gênica, as características mais rústicas, né? Aspectos aí de ambientes mais restritivos, como a seca, uma cana mais precoce, com mais ATR no início da safra. Então, a gente percebe que tem aí um trabalho, esse material cedido aí gentilmente pelos colegas da CTC, dando conta dos investimentos e os trabalhos que vêm sendo feitos para levar também a biotecnologia de uma maneira mais forte e contundente para a cana-de-açúcar. É um desafio grande quando a gente pensa na cana, principalmente por causa dessas características genéticas, né? Os pares de cromossomos de uma planta de milho comparado aí com o número de pares de cromossomas na cana-de-açúcar é de 10 para 100, né? Então a complexidade do genoma da cana ele é maior. Um outro aspecto importante quando a gente analisa o mercado de milho mundial, né? O Brasil aí é um grande produtor, mas parte quando a gente olha o que produzem em outros sistemas, em outros países, na China, nos Estados Unidos, e no caso da cana o Brasil é o líder, né? Então, o grande interessado em desenvolver biotecnologia na cana tem que ser, de fato, o Brasil, isso tem que ser feito aqui no Brasil. E otimizando o manejo, a cana-semente, em substituição a toletes e comos, né? Hoje a gente percebe aí que 15% da área é reservada para a questão de multiplicação e do plantio. A digitalização no campo, nós falamos sobre a importância da agricultura de precisão, o monitoramento, né, o monitoramento para poder trabalhar com produtos biológicos é fundamental, né, o manejo integrado de pragas é fundamental, e a digitalização dessas táticas de monitoramento é muito importante para um cultivo profissional e de larga escala, como é o caso da cana-de-açúcar. A inteligência artificial, drones que vêm sendo utilizados, inclusive muitos para aplicação dos próprios bioinsumos, e outros trabalhos aí de modernização, de automação em tratores, caminhões, geolocalizadores. E outra parte muito importante, quando se fala da digitalização, hardware e software, mas é o investimento em peopleware, investimento em pessoas, que precisam ser treinadas, que precisam ser capacitadas para utilizarem adequadamente todas essas tecnologias. Bem, eu vou encerrar por aqui, deixando aí mais um slide aí da CTC, falando aí sobre mais resultados, né, essa possibilidade de dobrar a produtividade da cana nos próximos 20 anos, né, por meio de técnicas aí de melhoramento genético,
transgenia, sementes sintéticas, trazendo aí maior produtividade e rentabilidade para o setor. Muito obrigado a todos.